Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sandra Tonini. Estamos falando sobre as diversas manifestações marianas, né? Mas não fazendo um estudo ou uma abordagem sobre as diversas faces de Mãe Maria, né? Mas falando sobre as diversas faces do feminino, né? Do sagrado feminino, utilizando sempre imagens de mulheres que viveram no nosso planeta, que manifestaram, né, fisicamente no nosso planeta, né? Então tem várias abordagens das diversas manifestações de Maria, de Mãe Maria, mas também a gente vai falar em alguns momentos de outras mulheres, né? Até algumas que foram comuns como nós, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala em Maria, devido a todo o movimento que foi feito em relação a ela, né? Até o título de Mãe de Deus, acaba nos afastando um pouco dessa mulher, né? Como se nós não tivéssemos a capacidade de chegarmos até ela ou também de alcançarmos uma evolução espiritual e chegar ao nível de Maria, né? Então tem muito essa distância. E aí quando a gente fala de santas, né, que foram mulheres que manifestaram qualidades como mulheres mesmo, com manifestações desse feminino ou dessa humanidade mesmo, né? Fica mais fácil a gente compreender que é possível que nós também possamos manifestar essa luz divina que habita em nós, né? Então Maria também, ela foi uma mulher comum, né? Mas devido a todo o movimento que foi feito em relação a ela desde 2000 anos para cá, às vezes a gente olha para ela como se a gente não, como seres humanos, não tivéssemos a capacidade de nos igualarmos a Maria, né? E eu acho importante a gente sempre lembrar, né, que Maria era a luz, que Maria ela tinha consciência dessa luz divina que habitava nela e ela manifestava essa luz. E nós fomos levados a crer que nós não somos, né, essa luz divina, que nós não temos a capacidade de manifestar essa luz. Nós nos esquecemos que nós somos luz divina, né? Como disse Jesus, vós sois luzes, né? Outra fala, eu e o Pai somos um. Então Jesus falava isso para nos lembrar que nós também somos luz divina, né? Que nós e o Pai também somos um. Então nessa exemplificação sempre a gente tenta trazer isso para que a gente se lembre, né? Que eu e Maria também podemos manifestar essa manifestação divina, né? Que eu posso ser divina, né? E dizer sim para as minhas atuações aqui no planeta, tanto quanto Maria, né? Que eu e você, a gente pode fazer isso, nós temos essa capacidade, né? Então Maria sabia que ela era manifestação divina, que ela era luz divina e ela manifestou isso. Então já começando já no assunto até, né? Nós vamos hoje falar sobre um dos papéis, né, de Maria, ou uma das manifestações de Maria, e acho que foi a primeira, né? Amo falar sobre a Mãe Maria, né? E a Nossa Senhora de hoje, ou a manifestação de Maria de hoje, é justamente a Nossa Senhora da Anunciação, né? Que é onde tudo começou, podemos dizer assim, pelo menos dentro da história que a gente conhece, né? E é de conhecimento de todos, assim, vamos dizer dessa forma. Então, vou convidá-los primeiro para a gente ativar a nossa luz divina, né? Vou lembrar sempre que essa chama divina,
existe dentro do nosso coração sagrado ou dentro do nosso coração. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas o que é sagrado? Né? Somos todos sagrados, tudo é sagrado. Mas às vezes a gente precisa usar essa nomenclatura ou trazer essa palavra para que a gente possa sair um pouco do mundo mundano, tá? E se lembrar que eu sou sagrada, né? Ou se lembrar do sagrado, que às vezes fica meio que perdido, né? Tudo é sagrado, né? Tudo que existe é sagrado, mas às vezes a gente tem essa necessidade, né? Porque a gente está muito lá no externo, né? Tipo assim, volta, né? Existe uma manifestação sagrada que precisa ser lembrada e às vezes enraizada ou não é nem ativada, gente. Precisa ser, a gente precisa parar um pouco o movimento externo para a gente vir para essa realidade que está sempre presente também, mas que às vezes a gente não sente, não percebe. E quando a gente fala, né, até dessa forma, esse é um atributo feminino. Esse é um atributo que nós fomos esquecendo ao longo do tempo, com todos os compromissos que a gente vai assumindo na vida cotidiana, né? Que deveria ser realizada até desse lugar sagrado, né? Quando a gente fala disso, a gente fala da meditação. O que é meditação? Lavar louça, cortar lenha, cortar lenha. Olha o quão antigo é essa frase, né? Então, o sagrado é isso, é você estar na sua presença sagrada quando você está ali lavando louça, porque você está ali lavando louça. Quando nos homens estiver cortando a lenha. Então, naquele momento de cortar a lenha ou de lavar a louça, o que tem de mais sagrado para você fazer naquele instante é exatamente aquilo que você está fazendo, ou lavando louça ou cortando lenha. E que a sua presença sagrada esteja totalmente atenta àquilo que você está fazendo. Isso é ser sagrado, né? E às vezes a gente vai perdendo, porque a gente entra no piloto automático e vai fazendo as coisas automaticamente, né, de um outro lugar e não conectado com o seu sagrado. Então, quando as pessoas me perguntam o que é sagrado, aí você fala do sagrado feminino, do sagrado masculino. É só uma palavra para a gente sair do externo e voltar para o nosso sagrado ou para a nossa presença, que é sagrada. E aí, a partir disso, tudo é sagrado. Então, vamos vir para esse lugar de sacralidade ou de sagrado que me habita, né? E que está em mim, não está em outro lugar, né? E vamos visualizar aqui, entre as nossas sobrancelhas, uma pequena sobrancelhas, né? Essa pequena chama que é uma luz, um fogo sagrado que ativa a minha consciência divina. E vamos respirar nesse lugar de presença e de consciência sagrada. E é desse lugar que a gente pode começar a falar de Nossa Senhora da Anunciação, né? Então, falar dessa imagem, né? Aí eu já venho para a imagem, né? Tento ver Maria, uma jovem, uma adolescente, que é visitada por uma luz, né? Mas como ela já tinha uma consciência e creio que ela mantinha essa presença sagrada, quando a luz se manifesta, né? Ela sabe de onde vem essa luz. E é o anjo, né? Deixa eu só confirmar
para não falar besteira, sempre, né? Porque eu falo, ó, gente, não sou nenhuma historiadora, nem nenhuma conhecedora, né? Então é o arcanjo Gabriel que aparece. E ele chega e diz: Ave Maria, cheia de graça. Então aí já começa a grande oração que nós conhecemos, né? E que nos honra sempre, nos lembrando desse feminino sagrado. Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco, né? Deus está contigo e te traz uma honra muito grande, né? E Maria, que estava ali em oração, né? Recebe essa grande luz que desce sobre ela e ativa a sua memória celular de ser luz. E eu acho muito importante a gente compreender isso, que foi o que eu comecei dizendo sobre o sagrado, né? O arcanjo Gabriel vem e ativa em Maria as memórias celulares. Então, se ela já estava em um movimento de integração desse sagrado, se esse sagrado já era uma presença constante nela, se essa consciência já era ou não viva dentro dela, nesse momento Gabriel desperta nela essas memórias celulares dessa luz divina dentro dela. E nesse momento Maria se lembra o que ela veio fazer no planeta. E nesse momento as suas células vibram em perfeita harmonia, ativada pela luz desse anjo que desce e, através da luz dele, dessa consciência, a luz, né, que não estava vestida da matéria física, né, ao se aproximar, essa luz divina que desce, ativa a luz divina de Maria. E Maria se lembra o que ela veio fazer aqui. Maria veio preparada para ser a mãe de Jesus, né? E nesse momento, apesar das suas memórias celulares serem ativadas, ela fica em dúvida ainda. Será? Né? E o anjo Gabriel traz todas as informações, né, que ela vai ser a mãe do Messias, que o Messias tem um grande trabalho para desenvolver para o despertar da consciência da humanidade, né? E Maria passa por todo o processo de dificuldade, né? Que é aquela história de ficar, ela duvida porque ela ainda não, né? Dizem, né, que ela ainda era virgem, que ela ainda era prometida, mas que ela não havia casado ainda. Então tem todo esse sistema, né? Vamos dizer assim, social, que ela precisava dar satisfação. Mas José também era um homem de consciência, né? Se isso tudo é real, né, o que nos conta, José também era um homem de consciência, um homem da casa de Davi, né? Quando a gente terminar vamos dizer assim, essas imagens, né, que eu comecei de Maria e das santas católicas, nós vamos fazer a abordagem dos masculinos, dos homens ou dos santos que também fazem parte, né, do conhecimento popular da igreja, né? Porque eu tive um encontro espiritual muito forte em 2019 na França com José, né? E de olhar para esse homem que foi pai e que de uma determinada forma e durante muito tempo ele era um homem invisível dentro de toda essa história, né? E foi muito forte
E uma hora eu conto isso para vocês, né? E quando eu senti esse chamado de falar sobre o sagrado feminino através das imagens das santas católicas, logo que eu comecei, o meu coração sentiu esse desejo também. Então vamos começar a falar sobre o feminino sagrado e depois nós vamos falar sobre o masculino sagrado, usando, né, também essas imagens, ou nos espelhando nessas imagens, né? E com certeza, se José não for o primeiro, ele será um dos primeiros, né? Porque eu tive um encontro muito profundo com José na França, né? Enfim, José, ele também era um homem de sabedoria, ele era um homem de Deus, ele era um homem que também sabia o que ele tinha vindo fazer, né? Mas aí Gabriel aparece para Maria e Maria, com certeza, né, entrou nesse processo de tudo que ela enfrentaria para ser a mãe de Jesus, né? Para cumprir aquilo que ela veio fazer aqui no planeta, para realizar o seu propósito de alma, né? E aí a gente observa que Maria foi convocada para realizar esse propósito da alma dela muito jovem, né? Hoje em dia a gente vê assim, normalmente a gente cumpre muitos papéis, né, da nossa vida cotidiana e da terceira dimensão, para depois a gente começar a ser tocada pelo nosso propósito de alma. Maria já foi, ela já veio para isso, né? E esse movimento de Maria, toda essa questão interna dela, a gente observa a primeira, eu vejo, né? Eu sinto, né? Como primeiro enfrentamento de Maria, né? Diante de todos esses desafios que ela sabia que ela iria ter, né? A obediência, né? Então, quando Gabriel se faz presente e ela conecta com a luz de Gabriel, que ativa a sua luz divina internamente e nas suas células físicas, né? Maria automaticamente, ao se lembrar disso e ao sentir essa luz interna acesa e queimando e aquecendo o seu ser, né? Ela diz sim. Primeiramente ela obedece, para depois pensar em tudo que ela iria enfrentar na vida para cumprir aquela ordem, vamos dizer assim, né? Que com certeza havia sido aceita por ela antes dela nascer aqui, né? Isso já era um propósito que já tinha sido aceito por ela como alma, como espírito, né? Ou como luz, seja lá o nome que a gente queira dar dentro das nossas crenças, né? Mas ela foi lembrada ali, né? E ela disse sim. E eu observo assim, o quanto nós às vezes viemos para fazer algo e a gente vai relutando em assumir aquilo para o qual a gente veio, né? E normalmente a gente a gente tem essa luta interna, a gente opõe resistências, né, para iniciar e para começar, justamente devido às crenças que nós aceitamos como verdadeiras desde a nossa infância, de ser insuficiente, de não ser bom o bastante para realizar aquilo que está se apresentando para nós, né? Então, com certeza, Maria pensou: como eu vou ser mãe do Messias, né? Mas ela obedeceu, né? E aí foi passada toda a orientação de como ela deveria fazer, né? Maria gestante ainda teve que fugir devido à perseguição, porque quem estava no poder também sabia que o Messias estava chegando, né? E eles tentaram, né, matar Jesus antes do nascimento, abortar vamos dizer assim, a missão de Jesus.
Então havia toda uma questão política vigente ali, mas Maria foi firme. Maria confiou e acreditou naquilo que ela tinha vindo fazer. Então, a primeira questão, né, de Maria, sim, é a questão da obediência. Né? E a partir dessa obediência, desse sim que ela diz, todo um campo universal, né, e planetário e angelical e todas as energias, né, cósmica se prepararam para auxiliá-la e protegê-la nesse processo de recebimento, né, ou de gestação e de nutrição desse ser que faria uma grande transformação e uma grande mudança no nosso planeta, né, a nível planetário, mas principalmente a nível de despertar de consciência humana. E Maria aceitou isso, né? E José aceitou isso, né? José já não era mais um adolescente, não era um moço novo, né? Ele já tinha outros filhos, né? Ele era o segundo casamento dele, ele era viúvo, né? E com certeza ele também sabia, né, de tudo o que ele precisaria passar para proteger Maria, né, e Jesus. Né? Então eu olho para isso e vejo o quanto nós, às vezes, por coisas tão pequenas, deixamos de cumprir o nosso propósito de alma. Né? Quantas desculpas nós acumulamos, né, para justificar o adiamento ou até o abortamento mesmo, né, daquilo que a gente veio fazer. Dizem que é uma dos maiores arrependimentos de nós como alma quando retornamos para o plano espiritual é de nós não termos cumprido o propósito que a gente fez antes de encarnar. E aí a gente tem pessoas históricas, né, almas históricas que daí falam dos seus arrependimentos, né, de ter tido a oportunidade e ter se deixado envolver pela ilusão do mundo e não ter cumprido aquele propósito. Né? Então Maria, né, adolescente ainda, ela diz sim. E é algo que eu acho importante a gente usar como modelo, né, dos nossos propósitos, dos nossos enfrentamentos e dessa coragem mesmo, né, de tipo assim, já falamos algumas vezes, apesar do medo, né, não é que ela não teve dúvidas, ela não tinha medo, né. A gente tem medo, o medo ele é instintivo, né? O medo é o nosso grande defensor, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Mas como eu costumo brincar, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, porque quando você assume esse lugar e aquilo para o qual você veio, né? Toda essa energia, os seus guias, os seus anjos de guarda, o universo se movimenta para que você tenha força e coragem de dar o outro passo, né? Porque quando você diz sim é o primeiro passo, né? E aí se você entra nesse lugar de quem assumiu e você senta no seu trono, a gente tem falado muito sobre isso também, você senta no seu trono porque o seu trono só pode ser utilizado por você, e quando você nesse lugar de majestade, de ativação do seu centro de luz, do seu centro energético, nesse lugar de poder, né? A gente fala o trono porque é o seu lugar de poder. Quando você se senta no seu lugar e você é quem você veio para ser, né? Energeticamente, essa luz divina que estava adormecida dentro de você, ela se acende, ela te ativa, toda a motivação, né, acontece, e aí o universo te derrama as bênçãos como a luz
de Gabriel veio, né, para que você tenha tudo o que você precisa para realizar aquilo que você veio fazer. E é lógico que às vezes isso vem em doses homeopáticas. Um passo te fortalece para o próximo passo e aí te vem mais um pouquinho para o próximo passo. Mas a gente precisa compreender isso, que tudo se manifesta através do primeiro sim, da aceitação, né, da concordância com a sua alma. Porque quem fez esse propósito não foi outro, foi você. Não foi algo que estava fora de você, é o que estava dentro de você. É essa consciência, a luz que quando não estava vestida por esse corpo físico, tinha uma consciência lúcida do que viria fazer aqui, né? Foi esse ser de luz, esse ser consciente antes de vir nessa roupagem que tomou essa decisão. E quando você fala o sim, não é o sim para Deus, não é o sim para o outro, é o sim para essa luz que te habita e que existia antes de você entrar nessa matéria, de você receber essa roupa para se manifestar aqui. Então esse sim, ele vem de um lugar de obediência para a sua própria luz. E a partir disso você se senta no seu trono, você assume o seu poder e aí todo o que foi preparado também por essa luz antes de vir começa a encadear todos os passos e tudo que foi preparado por você, pelos seus guias e pelos seus anjos, para que você pudesse realizar aqui. Então o sim de Maria, né, é a própria manifestação, né, da tomada de consciência dessa luz divina, né, que veio antes, né, e sabia o que ela faria, e a gente precisa compreender isso. E aí nesse instante eu vou voltar de novo. Nós somos essa luz divina tanto quanto Maria, né? E Maria se apropriou disso e manifestou isso, né? Que é o que eu falo, a única diferença entre eu e Maria é que Maria já tinha uma consciência desperta e ela sabia que ela era essa luz divina e ela manifestou. E eu aprendi a ouvir e acreditar que eu não sou, que eu sou imperfeita, né? Quando eu cheguei aqui, toda a sociedade, né, me ensinou que eu sou limitada, eu sou nada do nada, né? E eu acreditei. E comecei a utilizar papéis para pertencer a essa sociedade que não conhece, né? E que acha que a terceira dimensão é a única realidade, né? Quando na verdade é o mais ilusório que existe, a nossa terceira dimensão, né? E aí eu fui esquecendo. E Maria sabia quem ela era, né? Com medo, nas dúvidas, porque é aquela história, eu acho, eu acredito, mas e o anjo Gabriel veio. E o anjo Gabriel ativou as memórias celulares dela com a sua própria luz e manifestação. E ela se lembrou quem ela era, né? Então quando, como eu falei, eu adoro essa manifestação, né, de Maria, de Mãe Maria, eu falo que é Mãe Maria, né? Porque ela veio e ela foi e continua sendo, né, a grande mãe de todos, né, a grande protetora, e ela já manifestou essa energia na adolescência quando o anjo Gabriel veio e ela aceitou ser essa grande mãe, né, que hoje até dentro da Igreja Católica se fala Mãe de Deus, né? Então isso para quem às vezes tem algumas dúvidas, porque eu falo às vezes algumas coisas e fica em dúvida, no século V foi que Maria foi
como é que eu vou dizer, né? Dentro dos concílios, então Jesus se tornou Deus no século V, né? Através dos concílios da igreja. Então, para quem gosta de pesquisar e quer ir confirmar, procura no século V, né? Então, foi nesse século que Jesus se transformou em Deus, tá? E Maria se tornou a mãe de Deus, né? Então, vamos dizer assim, Jesus, ele era um homem, ele é um missionário, ele é um enviado, e Maria, a mãe desse ser de luz, né? Que, como eu já disse, veio numa leva, eles não vieram sozinhos, né? Para poder implantar, para poder trazer essa nova consciência para nós como humanidade, né? E aí foi sendo acrescentado ao longo dos séculos e séculos várias histórias, né? Para poder justificar até histórias que eles começaram a contar lá atrás e, enfim, né? Eu falo que quem combateu Jesus e todo o movimento que ele fez foi aquele que se apropriou do conhecimento dele e foi criando um monte de histórias, né? Então, Jesus é um Messias, ele é um enviado, né? Não é mais nem menos por conta disso, nem Maria, né? E nem José, e nem Madalena, mas eles vieram, né? Num grande séquito de almas iluminadas para despertar em nós, como humanidade aqui, a nossa consciência, né? Para fazer essa elevação de consciência, para nos tirar daquele lugar de escuridão e de esquecimento, né? Para nos despertar. E houve todo um processo de atraso e de, né? De esquecimento também, né? Devido a tudo que foi contado de lá para cá. Então lembra, nós somos essa luz divina, nós temos a mesma capacidade, nós podemos chegar nesse lugar de luz e de despertar de consciência dessas memórias celulares da luz que nós somos, tá? A hora que a gente quiser, né? Vamos dizer assim, é só a gente ativar nas nossas memórias essa divindade, essa luz divina que nós somos e esquecermos ou questionarmos, né, todas as crenças que foram nos ensinadas até hoje, né? Então é importante. Deixa eu só ver que eu fiz umas anotações aqui. Ah, tá. Então aí o que se diz, né? Que o arcanjo Miguel apareceu para Maria no dia 25 de março, né? Já que e nesse momento ele já trouxe a notícia de que ela já estaria grávida, ou ela ficaria grávida, né, de Jesus, porque no dia 25 de março, porque dali 9 meses, 25 de dezembro, é onde se comemora o nascimento de Jesus, né? E quando Gabriel aparece para Maria, é a grande divisão, né, do tempo, né? A gente pode dizer sempre que Jesus foi um divisor de águas, né? Então, antes de Jesus e depois de Jesus. E nesse momento da anunciação é quando essa grande divisão acontece. Porque antes era o Antigo Testamento, né? E a partir daqui se começa a contar a história de Jesus, que é o Novo Testamento, né? E nós estamos vivendo um momento que eu acho importante a gente compreender que é um divisor de águas, né? Nós estamos chegando em um momento em que todo esse conhecimento que Jesus nos trouxe e foi mastigado, né? E foi como é que vamos dizer isso? Ele foi sendo absorvido ao longo de mais de 2000 anos de uma forma remendada ou de uma forma consciente, e eu quero acreditar que foi o necessário para nós como humanidade que estávamos engatinhando ainda, né? Porque eu acho também que se a gente tivesse de uma determinada forma uma consciência mais desperta, a gente teria feito um movimento rompante para destruir talvez todo esse poder manipulador que nos limitou para esse conhecimento que foi sendo manipulado ao longo
de 2000 anos, né? Então eu quero acreditar que nós como humanidade não tínhamos ainda essa capacidade de permitir que houvesse um despertar dessa consciência crística que existe dentro de nós, né? E agora nós estamos passando num momento em que tudo isso que foi pulverizado durante 2000 anos e todas essas historinhas que estão aqui, né, que foram construídas, mas existe esse amadurecimento humano que pode despertar e vir à tona nesse momento, né? E através da dor e de todos esses medos que estão aí vigentes desde 2020, que é a grande pandemia, que é esse grande momento de despertar espiritual para essa verdade que já existe desde mais de 2000 anos e que ela precisa ser despertada nas nossas memórias celulares. Então nós como Maria, como humanidade, nós estamos recebendo esse grande banho de energia de Gabriel para dizer assim, acorda, desperta, né? Olha quem você é, né? Todas essas histórias que foram contadas para você, que você não pode, que você não é, que você, né? A caça às bruxas, quando a gente começou a despertar e aí vinha aquela opressão e nos dizia que a gente não era de Deus, que a gente era do demônio. Todas essas questões que estão aí na história, você pode pesquisar e saber a verdade, né? Para quem tem olhos de ver. Mas isso não importa como foi contada até hoje. O que importa é que o grande anjo Gabriel, né, ou todos os anjos, ou todos os seres de luz, estão trazendo essa potencializada energia de luz para despertar a grande essência que dormita em nós. E essas memórias podem ser despertas e podem ser acordadas, né, e ativadas para que esse poder do eu sou possa se manifestar de fato e eu possa dizer o sim, né, para essa grande luz divina, para essa grande mãe interna dentro de nós, que é o feminino sagrado. Então é esse feminino, é essa intuição que levou Maria a acreditar e a conectar com a sua luz divina e acreditar que ela era capaz, porque ela era uma pessoa comum. Mas a grande luz que se manifestou despertou dentro dela esse potencial e esse poder que ela não se lembrava, que ela achava que podia ser. E nós estamos nessa fase agora, nós como humanidade, a gente precisa despertar esse feminino sagrado, essa mãe divina dentro de nós, essa mulher sagrada, que intui, que entende que existe mais de verdade do que nos foi contado até hoje e que só cabe a mim e a você e a todos os outros ocupar um único lugar, que é o meu, de poder e de luz divina aqui dentro. Então é nesse trono sagrado que só eu posso ocupar o meu e você o seu, que a grande luz de Gabriel vai ativar a minha luz. Então a gente só precisa compreender isso. Esse é o grande convite da anunciação, Maria disse sim. E você vai dizer o quê? Então existe um sonho, existe um projeto, existe um grande poder divino que foi arquitetado pela minha alma, que está gestando no meu ventre, e que está pedindo passagem nesse grande momento de expansão de consciência planetária e que está aqui
né, borbulhando dentro do meu ventre e me dizendo: cara, você veio para outra coisa. Você não é só esses papéis que você está manifestando aqui. Tem um poder divino e de força e de luz aqui dentro para você manifestar. E pode ser que eu vá continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Mas eu vou ser Deus, eu vou ser luz lá no meu escritório, lá no meu consultório, né? Eu vou ser luz que movimenta os meus filhos na minha maternidade. Eu vou ser luz, né? Plantando lá no meu sítio, plantando medicina, plantando luz, né? E movimentando a terra sagrada que está aqui, ó, ativa dentro do meu ventre e pedindo passagem. Então é esse grande despertamento, essa grande anunciação, né, que Maria representa para mim. Esse ser sagrado, esse ser divino que sabe além das historinhas que me contaram durante esses 2000 anos. Mas não é só sobre a grande história de Jesus, é sobre a minha história, porque é isso que a gente está tentando fazer, né? Falar de Maria, mas lembrar da gente, falar do meu masculino, que a gente vai começar a falar, e falar de Jesus, né? Falar de todas essas crenças que ainda nos habitam e nos limitam, né? Só existe uma verdade. Vós sois luzes, né? Eu e o Pai somos um. O que ele está dizendo com isso, gente? Né? E aí eu posso ser luz. É esse poder divino que me habita e que está aqui pedindo passagem, né? Qual é o teu propósito de alma? Ser luz. O que você veio fazer aqui? Ser luz. Porque aí é desse lugar que nós vamos fazer a grande transformação. Aqui. E daqui vai irradiar. Quer mudar o mundo? Muda o homem, muda a mulher, muda o ser que se esqueceu que é divino, que se esqueceu que é sagrado. Então foi nesse momento, né, que o Antigo Testamento deu lugar para o Novo Testamento e é o início da nova aliança que se diz tanto, né? A nova aliança de quem? Dos personagens que eu habito e a minha alma, né? Então esse é o grande convite para todos nós nesse momento. E Mãe Maria, né? Aquela mãe divina, aquela mãe de todas nós, aquela mãe que vem para te dizer, né? Quantas bênçãos! Eu tô triste porque eu tenho um monte de bênçãos para vocês, tô derramando bênçãos para vocês e vocês não querem, vocês não me pedem, né? Porque a gente não acredita. A gente continua achando que é trabalhar, levantar, trabalhar 12 horas por dia, né? A gente não se julga merecedor, a gente não se julga esse Deus em ação. Imagina se eu sou Deus, né? E aí tem todas aquelas histórias, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Não é essa mãe divina com essa cara aqui, ou o velhinho lá com a cara de homem, que é o grande Deus, né? A imagem e semelhança é esse fogo sagrado, é essa luz divina, né? Que não tá lá em cima, tá aqui. E eu faço essa conexão daqui para lá e eu me conecto com a fonte, né? Nesse instante eu sou luz, eu sou divina, né? Nesse instante
Eu, como uma unidade, posso manifestar todo o potencial do todo. Porque se eu sou Deus em ação, né, quem é que pode me limitar? Só eu, só as minhas crenças. E aí eu não preciso de intermediário, e aí como é que fica lá quem diz que eu preciso de intermediário? Que até hoje, né, continua, né, com um tanto de história. Então nós somos Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Sou porta aberta que nada e nem ninguém poderá fechar. Eu sou o que sou. Sou unidade em Deus. Né? Saint Germain, né? Que é Pai José. Né? Vamos entrar depois nessas histórias. Tá bem? Como o nosso horário já está bastante avançado, nós vamos fazer uma meditação assim muito rapidinho, tá? Vou convidá-los para ativar os 2 isquios na cadeira, os 2 pés no chão, as mãos descansando sobre os seus joelhos. E aí nós vamos para aquela respiração consciente, que é inalação narinas e exalação pelos lábios entreabertos. E prestando atenção na entrada e na saída da vida nos nossos pulmões, que alimenta cada célula, né? Cada memória celular do nosso corpo. 3 respirações conscientes. Vamos continuar inalando narinas e exalando lábios entreabertos. E aí nós vamos visualizar uma grande janela abrindo o nosso coração sagrado, bem aqui na altura do peito, como se 2 panos de vidro, né, ou 2 portas se abrissem e abrisse o nosso coração. E aí a gente vai visualizar aí uma grande chama trina. E a grande chama trina, ela vem dizer da deusa mãe, do Deus Pai, unido nessa consciência sagrada, que é a unidade. E aí a gente vai ver essa chama trina entrelaçada, as 3, né? Só tenho 2 braços para mostrar, mas a grande chama trina unida aqui no nosso coração. E a gente vai visualizar esse fogo, esse calor sagrado subindo para a nossa garganta, que é a nossa consciência criativa. Unindo Deus Pai, a Deusa Mãe, em unidade com o Espírito Santo, que ativa o fogo da grande manifestação criadora. E esse fogo continua subindo e vai ativar no nosso 3º olho a nossa pineal, a nossa consciência luz. E ao ativar a nossa pineal, sobe um grande fogo, uma grande chama sagrada na direção da fonte. E quando a gente conecta com a fonte lá em cima, essa fonte desce, passando pela pineal, pela garganta, pelo coração e descendo lá no nosso cóccix e vai em direção ao centro da Terra, até onde o fogo da Mãe Terra está queimando, está ativo. E aí ela volta do centro da Terra para a fonte e da fonte para o centro da Terra. E a gente vai inalando e exalando, sentindo esse grande fogo que nos habita, aquecendo, ativando as nossas memórias celulares, nos lembrando de quem
nós somos. E todos os centros das nossas células se tornam uma chama trina, ativando, despertando as nossas memórias celulares de todas as vidas que nós tivemos nesse planeta, de todas as memórias divinas que nós tivemos para despertar as nossas lembranças, a nossa consciência de ser Deus, para que possamos atuar em unidade com a fonte. Despertando todas as memórias que nos habitam. E vamos nos manter por 3 minutos, inspirando, sentindo essa luz que sobe e que desce. E sentindo esse fogo que nos aquece, vamos trazer a nossa consciência apenas para a nossa respiração consciente. Mantendo os olhos fechados, vamos movimentar os dedos dos pés e os dedos das mãos. Você pode vir retornando, abrindo os olhos quando estiver pronto, sustentando essa chama trina no seu peito, sustentando esse fogo sagrado dentro de você, sustentando Deus em ação dentro de você. E retornamos com tranquilidade, com suavidade, com respeito e amor por você. Podemos nos abraçar e nos acolher
Cada um no seu tempo vai retornando e eu me despeço com muito amor e gratidão. Até o nosso próximo encontro. Gratidão.